Que as misericórdias de Deus alcancem as nossas famílias com restauração e cura ao estudarmos juntos a lição desta semana. No último estudo, nós analisamos a primeira parte da história de José. Como numa crise de relacionamento com seus irmãos, ele foi vendido como escravo para o Egito. Porém, como o Senhor o restaurou, como pela comunhão com Deus ele foi totalmente transformado. E agora, a lição dessa semana nos mostra como Deus atuou através de José para restaurar também a vida da sua família. O Senhor abençoou José, ele tornou-se governador do Egito. E durante 7 anos de prosperidade, ele construiu celeiros, nos quais ele armazenou os produtos da terra, para enfrentar os 7 anos de fome que vieram a seguir em todo o Oriente Médio. As pessoas vinham ao Egito para comprar mantimento. E agora, depois de 13 anos afastado da sua família, já casado, com 2 filhos, governador do Egito, de repente, surgem na frente de José os seus 10 irmãos, enviados pelo pai para comprarem mantimento no Egito. A Bíblia diz em Gênesis 42 de que José reconheceu os seus irmãos, porém eles não o reconheceram. Assim José continuou falando com eles através de um intérprete. A partir daquele momento nós percebemos que José, restaurado por Deus, havia aprendido algumas lições. Lições que nós podemos aprender hoje para a nossa vida. A primeira lição que José havia aprendido era enfrentar o seu passado. Às vezes, mesmo em meio a bênçãos e vitórias, o nosso passado parece que insiste em estar presente, em aparecer diante de nós. E assim é que José, vendo seus 10 irmãos, ele podia ter tomado 2 atitudes. A primeira delas era fugir da situação. Como eles não o reconheceram, fazer de conta que também não os havia reconhecido. Pedir que um servo os atendesse e vendesse para eles. Assim, o problema estaria resolvido sem que ele se envolvesse. Ou ele poderia ter feito pior. Ele poderia ter se vingado deles e dito: não, eu não tenho mais mantimentos para atendê-los. Vocês são estrangeiros, vão comprar em outro lugar. Assim, ele teria se vingado deles, mas teria prejudicado toda a sua família. Por que ele não fez isso? Porque José havia aprendido uma segunda lição. Ele havia aprendido a não romper com seus laços familiares. Mesmo distante durante tanto tempo, José sentia saudade da sua família. E assim, ele não renunciou à sua identidade, não renunciou à sua origem, porque ele havia aprendido uma terceira lição: o valor das pessoas. Assim, José buscou informações sobre a sua família. E, para a surpresa deles, ele começa a fazer perguntas sobre o seu velho pai. Estava vivo? Estava bem? Ele começou a perguntar se tinham mais irmãos. Vocês têm irmão mais novo? Como ele vive? Será que Benjamim estava sofrendo o mesmo ciúme que ele, José, havia sofrido antes? Será que os seus irmãos haviam mudado de atitude? Será que eles continuavam falsos, briguentos, abusivos? E assim José organizou uma série de testes, uma série de estratagemas para deter durante algum tempo aos seus irmãos. E assim, ao estarem com José, os seus irmãos voltaram a refletir sobre o valor da família, sobre o valor das pessoas. E eles começaram a ser também restaurados. Porque José havia aprendido uma quarta lição no Egito: a seguir os passos, o caminho do diálogo. E José continua a conversar com eles, conduziu-os à reflexão e à confissão do mal que haviam intentado contra ele. Eles imaginavam que José não os estava entendendo. Assim, eles começaram a discutir entre si. E José percebeu agora que eles estavam cheios de um sentimento de culpa pelo pecado que haviam cometido contra José no passado.
E assim José nos ensina uma nova lição. Ele começou a trabalhar com eles para eliminar deles o sentimento de culpa. Diante de José, eles começam a dizer: na verdade, nós somos culpados a nosso irmão. Nós não lhe vimos a angústia. Não atentamos para a sua angústia quando ele nos rogava. Nós não lhe acudimos. Por isso nos está vindo essa ansiedade. E Rúben lhes dizia, o mais velho: não vos disse eu que não pecasseis contra o jovem, mas vocês não me quiseram ouvir. Vocês veem, agora o seu sangue está sendo requerido de nós. Eles estavam cheios do sentimento de culpa e diziam no seu coração: o que Deus está nos fazendo? Eles temiam a vingança de Deus pelo que haviam feito no passado contra José. José sentiu pena do sofrimento deles e chorou. E assim José ofereceu-lhes agora o perdão, a bênção do perdão. A lição destaca que o perdão é uma bênção para quem perdoa e para quem é perdoado. Na verdade, José já havia perdoado em seu coração os seus irmãos durante o tempo em que ele estava no Egito. O Espírito Santo de Deus já havia colocado o perdão no seu coração, no seu processo de restauração e de cura emocional e espiritual. Sem o perdão, nós continuamos vítimas daqueles que nos prejudicam. Assim é que a lição apresenta-nos uma interessante definição de perdão na parte de terça-feira. Está na lição assim: perdão é a disposição de abandonar o direito ao ressentimento e à vingança em relação a um ofensor ou a um grupo que age injustamente conosco. Perdão não significa ausência de consequências, nem deixar o agressor continuar com seus comportamentos abusivos, mas significa entregar a Deus o ressentimento e o desejo de vingança. Do contrário, a ira, a amargura, o ressentimento e o ódio tornarão pior aquilo que a pessoa nos fez. Pela graça de Deus, a iniciativa do perdão é um ato intencional da vítima. Assim, o perdão muitas vezes tem mais a ver conosco do que com a pessoa que nos prejudicou. O perdão, em primeiro lugar, restaura a quem perdoa. A lição destaca 2 segredos para aprendermos a perdoar. Nós aprendemos a perdoar primeiro quando nós entendemos que fomos perdoados por Cristo de todos os nossos pecados, sem merecermos por sua graça para conosco. Assim, quando nós experimentamos a realidade do perdão de Deus, nós sentimos o desejo de perdoarmos as outras pessoas. Nós os perdoamos, não porque eles merecem, mas porque é o tipo de perdão que recebemos de Deus em Cristo na cruz. E Cristo chegou a dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o tipo de perdão que Deus nos convida a concedermos aos outros. Não porque eles peçam perdão, ou porque sintam nem mesmo necessidade do perdão, mas porque estará em nós, pelo poder, pelo amor que Deus coloca em nós, o sentimento, o desejo de perdoar. Para aprendermos a perdoar, é muitas vezes necessário buscarmos o poder de Deus em oração, porque não está em nós naturalmente o perdoar. Mas nós precisamos nos aproximar de Deus e dizer a Ele que estamos feridos, que estamos ressentidos e que sentimos a necessidade de perdoarmos, mas que necessitamos de poder para isso. Necessitamos de pedir a Ele que restaure o nosso coração, para que sejamos movidos pelo sentimento de amor, para que escolhamos perdoar, para que mesmo que isso conflite com as nossas emoções internas, nós sejamos movidos por amor para restaurarmos os nossos relacionamentos. Mesmo que seja difícil abraçar o ofensor, verbalizar os sentimentos, mesmo que isso nos cause dor, sofrimento, é preciso aprender a orar pelos inimigos e a perdoá-los. Mas a lição nos mostra também que o perdão restaura aquele que foi perdoado. Houve uma mudança de atitude no relacionamento entre a família, os membros da família de José. Eles tiveram que voltar ao seu pai e confessar a ele que haviam errado e que haviam mentido
e que, na verdade, o seu filho José não estava morto, era agora governador do Egito. Tiveram que buscar o perdão do pai. Tiveram que se perdoar uns aos outros pelas suas atitudes, pelas suas rivalidades. Eles tiveram que viver agora um novo relacionamento numa nova terra, num novo lugar. Toda aquela família experimentou uma profunda mudança no Egito. Uma família que antes era disfuncional, fruto de 4 mães diferentes. Eles tiveram que aprender agora a viver não mais em realidade, mas numa nova realidade, num relacionamento de interdependência, numa nova terra, num novo lugar, num sentimento de apoio mútuo que caracteriza ainda hoje o povo judeu. Interessante que quando Jacó morreu, os seus irmãos temeram que José agora não fosse mais benevolente para com eles. Porém, José lhes garantiu que o perdão estava mantido. E nos ensina uma outra lição. Depois do perdão, não devemos ficar relembrando as crises de relacionamento. José havia oferecido uma segunda chance às relações familiares. E assim, ele não se voltou mais para as coisas que haviam acontecido no passado. Deixou o passado para trás. Às vezes é preciso, quando as velhas lembranças vêm à nossa mente, nós precisamos orar ao Senhor para mantermos o espírito e o sentimento de perdão e não relembrarmos as coisas do passado. Enfim, a última lição que aprendemos com José é que precisamos ter um senso de missão. José disse aos seus irmãos: não se preocupem, não fiquem tristes. Foi para a conservação da vida que Deus me enviou para cá, adiante de vocês. Deus tornou o mal em bem para que muita gente se conserve em vida. Assim, José entendia que os acontecimentos de sua vida faziam parte do plano maior de Deus para salvar a sua vida e para que ele se tornasse uma grande nação. Enfim, se eu e você crermos que Deus está dirigindo a nossa vida, que Ele perdoa as nossas falhas, que Ele nos transforma mesmo em bênçãos o mal que por vezes desejam fazer a nós. Se nós entendermos isso, nós nos tornaremos mais perdoadores, mais felizes em nossa vida. Que esta seja a minha e a sua experiência na vida cristã.